Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam plenas sobre todos e todas. Temos mais uma vez a oportunidade de nos juntarmos aqui no tempo de adoração, de louvor ao nosso Deus, de celebração. E é muito bom nós estarmos juntos, é muito bom podermos cultuar a Deus no mesmo espaço e especialmente no mesmo espírito, com o coração realmente consagrado, íntegro e dedicado ao Senhor, num dia tão bonito que Ele preparou para nós vivermos, como hoje, e é muito bom realmente encontrar você e termos este encontro com o nosso Senhor. Vamos orar, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos dirija, que as nossas vidas sejam para o louvor da glória do nosso Deus, e que no tempo de comunhão, de adoração, Ele ministre aos nossos corações, nos concedendo bênçãos espirituais, paz, fazendo-nos amadurecer e crescer na fé, para nos tornarmos a cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua maravilhosa graça. Obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias que a cada novo dia se renovam em nossas vidas. E obrigado também, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir encontrarmos-nos neste espaço que é consagrado, Pai, para a adoração do Teu santo nome. E então podemos celebrar ao Senhor, cultuar o nome de Jesus Cristo, adorá-lo na beleza da Tua santidade. Deus bendito, nós pedimos que o Senhor nos dirija em tudo, que nossas mentes e corações concentrem-se inteiramente no Senhor, na Tua adoração, no Teu louvor, e também, Pai, na Tua palavra que vai ser pregada, a fim de que possamos crescer e possamos então viver sempre glorificando o Teu santo nome, usufruindo da Tua comunhão e das Tuas mais preciosas bênçãos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a viver em todos os momentos, expressando o Teu louvor, revelando Jesus em nossas vidas, testemunhando e pregando o Teu Evangelho com fidelidade. Usa-nos para o louvor da Tua glória, e nós sempre vamos Te agradecer de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em adoração ao Senhor? Eu te convido, irmão e irmã, a fazer isso em espírito e em verdade, não apenas com a letra da música, mas especialmente orando ao Senhor. A primeira música que vamos entoar, Conhecerei, fala sobre a intimidade com Deus. E conhecer Deus é a maior bênção que nós temos na vida. É de fato, conforme as Escrituras, já usufruir a vida eterna. Então, em nome de Jesus, cante com todo o teu coração e faça isso para a glória do nosso Deus. Maior prazer ser teu amigo.
Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei por tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Amém? Vamos ainda cantar Conta as Bênçãos. São muitas, são tantas, são em todas as áreas da vida, porque Deus nos ama e Ele realmente tem cuidado de nós. Se Davidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Ele realmente fez, tem feito e ainda vai fazer muito por nossas vidas, porque decidiu soberanamente nos amar. Amém? Vamos ter o nosso tempo de oração, de clamor, de intercessão a Deus. São vários irmãos e irmãs por quem todos os dias da semana nós estamos orando e pedindo a proteção, cuidado, a restauração da saúde física a um grupo expressivo de pessoas que estão padecendo de diversos problemas
e nós sabemos do poder do nosso Deus de curá-los todos, restaurar suas vidas, fazer uma obra perfeita e completa no corpo físico. Mas como nós sempre oramos, muito mais do que saúde física, nós queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus cumprindo-se em cada um de nós. Porque, como vimos ao longo da semana, nos estudos expositivos em Filipenses, a nossa disposição é aquela que Paulo, o apóstolo, falou de si mesmo. Eu tenho certeza e plena determinação de que Cristo será glorificado no meu corpo. Então, vamos viver para a glória de Deus em toda e qualquer situação, mas vamos buscar ao Senhor e interceder pelos queridos que estão enfermos. Também vamos sempre orar pelas nossas famílias, a fim de que nós tenhamos lares edificados em Jesus, na sua palavra, e por isso cheios de amor, de paz, de harmonia, de boa convivência, com respeito, com cordialidade no trato, não apenas as palavras, mas também as ações, serem sempre visando a bênção e o bem dos nossos entes queridos. E isso é importante não apenas nestes dias que estamos vivendo, a maioria de nós ainda experimentando muito mais tempo dentro de casa, no convívio com as pessoas do lar, mas que nós possamos carregar isso para a vida, porque praticar o Evangelho, praticar a verdade de Jesus, começando nos nossos relacionamentos mais íntimos. Vamos continuar também intercedendo pelos nossos irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho em diversos campos missionários. Hoje eu quero destacar e pedir oração em especial pelo nosso irmão Hugo Ramos, que foi para Macedônia pregar o Evangelho lá. Hugo tem uma história de vida bem interessante, ele testemunhou para todos nós. Ele renunciou a uma gerência com um plano de carreira financeiramente muito vantajoso e interessante no Banco do Brasil, e fez isso com a decisão certa no coração de que a vontade de Deus é que ele e sua família se dispusessem de pregar onde a maioria de nós não vai chegar fisicamente, com toda probabilidade, não é? Então, vamos interceder para que Deus o abençoe, como ele testemunhou sobre a Macedônia, que fica mais no leste europeu, ao oriente. É um país muito pobre. Estamos estudando Filipenses ao longo da semana. Vimos que a região ali da Macedônia era profundamente pobre. E se tem uma coisa que não mudou através de 2 milênios, foi essa realidade. Continua sendo um lugar carente, não apenas de recursos materiais, mas também do Evangelho, porque ali onde houve uma igreja tão impactante, tão viva, tão vibrante quanto a de Filipos, hoje o país é pouquíssimo alcançado. Há uma divisão entre muçulmanos e católicos, mas os católicos ortodoxos são a minoria. Então vamos clamar e interceder pela vida do Hugo, da sua família e o ministério ali entre os macedônios. Através do Hugo nós estamos já intercedendo também por todos os irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho nos diversos campos do mundo. E vamos sempre lembrar do nosso país, interceder pelas nossas autoridades, clamar ao Senhor, buscar ao nosso Deus. Como eu já tenho dito também ao longo de tantas semanas, não importa muito a corrente política que você defenda, se é direita, esquerda, centro, alto, baixo. A verdade é que a Bíblia diz que Deus nos ordena a orar pelas nossas autoridades, que as autoridades estabelecidas humanamente o foram pelo consentimento e poder de Deus, e nós devemos clamar por eles para que tenhamos uma vida tranquila, uma vida quieta, uma vida que possamos glorificar a Deus com liberdade. Então vamos interceder e pedir ao Senhor, porque enfrentamos uma pandemia que, claro, é grave. Olha os efeitos que todos nós estamos sofrendo ao longo aí de mais de 100 dias na vida, né? E especialmente na política, na economia, quando acontecem problemas, isso agrava e afeta ainda mais a situação. Então vamos buscar ao Senhor, porque a saída não é humana, é o poder do nosso Deus que pode colocar novamente nos trilhos toda essa situação. E vamos agradecer, irmãos,
porque como nós acabamos de cantar, olha o quanto Deus já fez por nós. Ele tem cuidado das nossas vidas, com todos os problemas que eventualmente enfrentamos. Olha a bondade, a misericórdia, a graça de Deus sobre nós. A nossa irmã Raquel está aqui com a família. A gente já se encontrou muito rapidamente ao longo da semana, porque eu estava com uma pressa assim absurda, mas oramos pela saúde, pela boa mão do Senhor. Ela já está aqui restaurada, recuperada. As crianças também, pelo que eu estou vendo lá. Bom, crianças, é porque eu chamo os meus filhos de criança também, tá? Então não leva mal. E o Senhor, no meio de toda a crise que nós estamos passando, tem sustentado nossas vidas, nossas famílias, tem usado muitas pessoas de uma maneira tão abençoadora e edificante para cuidar de gente necessitada. Sim, tem acontecido esfriamento espiritual em algumas vidas, em alguns corações, mas em contrapartida tem acontecido tanto despertamento espiritual, tantas pessoas se dispondo de servir, de amar, de cuidar, e servir, amar e cuidar do jeito mais bonito. É muito importante nós servirmos o corpo de Cristo, correto? É muito bom quando você fala assim: olha, eu quero ajudar limpando os bancos, eu quero ajudar cantando, eu quero ajudar pregando, eu quero ajudar ensinando em alguma sala de aula, ou sendo assistente, eu quero ajudar preparando os materiais que a igreja usa nas celebrações, eu quero ajudar na burocracia interna, na administração. É uma grande bênção quando você se dispõe a fazer isso. Mas sabe que o maior serviço, mais precioso, aquele que mais impacta a vida, é quando nós vemos o irmão, a irmã necessitado, é quando nós vemos gente que está precisando de ajuda e nós vamos até lá e servimos por amor de Jesus Cristo. E nestes dias muitas pessoas estão servindo, muitas pessoas mesmo, com limitações, com dificuldades, mas com muito amor, com muito desprendimento. Então olha, irmãos, quanto Deus tem feito nas nossas vidas. E para orar e testemunhar também um pouco das bênçãos de Deus, eu quero convidar o Otoniel para chegar aqui. Ele vai dar uma palavrinha com a igreja e depois vai fazer a oração intercessória, pedindo a bênção do Senhor pelos nossos irmãos e irmãs. Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, antes de orar, eu quero falar um pouco das maravilhas de Cristo na minha vida. Tenho certeza que tem feito também com os irmãos, mas para mim tem sido assim muito especial. Os irmãos sabem do meu trabalho, o que aconteceu, né, com essa pandemia toda. O trabalho já não vinha bem e de repente parou, simplesmente. E a gente fica apavorado, porque as contas não, né? As contas não param. Mas aí Deus mostrou uma saída. Ele proporcionou que eu montasse, que iniciasse um trabalho e que está me levantando um sustento, está me ajudando muito. E eu estou tendo também o carinho da igreja, a ajuda de irmãos, uma ajuda muito grande, psicológica, uma ajuda física, inclusive, né? Então eu tenho que agradecer muito a Deus. Deus tem estendido as mãos, tem nos abençoado, tem suprido todas as necessidades, embora com todos esses problemas que nós estamos passando, todo mundo está passando, né? Mas louvado seja Deus que Ele cuida de nós, né? Amém. E mais uma vez eu nem tenho palavras de como agradecer à igreja o apoio que vocês têm me dado, a ajuda que vocês têm me dado e como disse, até física, né? Então, eu só tenho que agradecer muito a Deus. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe pelas orações. Vocês são minha família.
Amém. Amém. Oremos então. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem livrado de males. O Senhor nos tem suprido, ó Deus, as nossas necessidades. Queremos te agradecer porque o Senhor é tão amoroso, ó Deus, é tão misericordioso. Também queremos te dar graças, Senhor, pela igreja, por cada irmão, por cada um, Senhor, com seus problemas, mas também suas vitórias, que sabemos que vem de Ti, ó Pai. Também te pedimos, ó Deus, em favor daqueles irmãos que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos, ó Pai, preciosas, para que essas pessoas saibam, se assim for de Sua vontade, Senhor. Também te pedimos, ó Deus, em favor de nosso país. O Senhor sabe, Senhor, o que estamos passando. Dê sabedoria, Senhor, aos nossos governantes, para que possamos, ó Deus, ter uma vida mais digna, Pai. E também, assim, sempre glorificar o Teu nome. Pai, nós te pedimos em favor do pastor Hugo, ó Deus, e sua família. Esteja com ele, Senhor, na Macedônia, para que ele possa, Senhor, lá levar a Tua palavra, ó Deus, e ganhar almas para Ti, Senhor. Dê sabedoria, dê forças, dê energia a esse homem, ó Pai, para que ele possa, Senhor, falar de Ti. Também te pedimos, ó Deus, por todos os missionários, ó Deus, que estão na face da terra, que o Senhor possa, Senhor, encorajar esses homens valorosos, ó Deus, para que possam ganhar almas para Ti, Senhor. Te pedimos ainda, ó Deus, que o Senhor fique conosco nessa manhã, e sempre com a Tua palavra, ó Deus, com o Teu servo que nos vai dirigir, fale através dele, ó Pai, e perdoa, Senhor, os nossos pecados. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos meditar juntos na palavra de Deus. Eu te convido a abrir em Miqueias, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Miqueias, capítulo 6. Enquanto as Bíblias e os aplicativos são abertos, né? O testemunho do Otoniel muito bonito, muito autêntico. Por favor, em nome de Jesus, não faça janta hoje, tá? Você tem o WhatsApp, então, além de tudo, é uma delícia, muito bom o hambúrguer, muito bom mesmo. E se eventualmente você tem medo de receber entregas à noite, o entregador é da IBJ, mas existem perigos na rua, então faça um seguro. O Sebastião está por aqui. Bom, aí a gente vai puxando a rede da IBJ toda, não é? Se você sentir vontade de chorar de gratidão depois do hambúrguer, tem a Marcinha, tem a Dente que fazem lenços. Bom, a gente tem serviços para tudo e para todos aqui, né? E a propósito, amanhã, segunda-feira, você eventualmente tem que sair com o carro, não vai com ele sujo, porque é até mau testemunho. Chama o Samuel também. A gente tem realmente uma rede de irmãos e irmãs aqui que abençoam, que cuidam e que servem a Deus também com as suas profissões de todo o coração. Eu falo até em tom de um pouco brincalhão, mas é muito importante nós nos honrarmos e nos preferirmos nisso. E eventualmente você pensa assim, mas poxa vida, fazer com o irmão, com a irmã, eu pago até um pouquinho mais caro. Não olha tanto também para o preço. Às vezes as diferenças são tão pequenas para a gente poder ajudar, para a gente poder abençoar. E tem a questão que muitas vezes quando a gente paga muito barato, a gente acaba pagando mais caro porque paga duas vezes, né? Então quem trabalha bem, quem trabalha em nome de Jesus, quem trabalha para o Senhor, faz tudo com a máxima qualidade, com a máxima excelência, e eu tenho certeza que os irmãos da IBJ têm um compromisso com isso. Vamos ler aqui Miqueias 6. Ouçam o que diz o Senhor, fiquem em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem alicerces eternos da terra.
pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, e ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Bem, no texto que nós acabamos de ler, temos aqui uma disputa judicial, como se Deus estivesse convocando o povo de Israel e também a própria natureza para formar um tribunal. Deus tem uma acusação contra o seu povo. O povo está com o coração distante do Senhor. O povo está em rebeldia contra Deus. O povo está praticando atos que Deus abomina. Vamos ver um pouco desses atos na pregação de hoje. E antes de prosseguir, é importante falar que o profeta Miqueias, ele é muito atual. Se você ler com um pouco de atenção todo esse livro, que é pequeno, que é curtinho, você vai ver que o que ele está reclamando, o que ele está pleiteando, o que ele está proferindo de profecia da parte de Deus, denunciando o povo do seu tempo, tem um paralelo muito grande com o que acontece nos nossos dias. Nós sabemos pouquíssimo sobre o profeta Miqueias. Sabemos que ele vivia numa cidade, era originário de uma pequena cidade chamada Morizete, que é dificílimo de situar no mapa, porque nos seus dias deveria ser uma cidade inexpressiva, realmente um pequeno vilarejo. Sabemos porque o capítulo 1, versículo 1, situa o seu ministério, que ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Eles profetizaram simultaneamente. Ambos trabalharam durante o reinado dos reis Jotão, Acás e Ezequias. E nos dias do rei Ezequias, estava acontecendo um grande reavivamento espiritual. A Bíblia diz, tanto em segundo livro dos reis, quanto em segundo Crônicas, ou melhor, primeiro Crônicas, que o rei Ezequias serviu ao Senhor de todo o seu coração, que ele buscou a Deus. Eles estavam vivendo um tempo em que muitos reis praticaram a idolatria. E inclusive foram construídos postes sagrados a falsos deuses nas cidades de Judá e de Israel. Israel já estava numa idolatria terrível, desgraçada, e durante os dias do ministério do profeta Miqueias, do profeta Isaías, o reino do norte, as 10 tribos que formavam o país de Israel, em 722 a.C., foram inclusive destruídos, conquistados pelos assírios, expulsos da terra do Senhor, e habitantes estrangeiros vieram habitar naquele lugar por causa da quebra da aliança contra Deus. O povo de Judá resistiu por mais tempo, viveu na terra prometida por mais anos, mas é claro, a idolatria estava sempre em redor, estava sempre ameaçando a fidelidade ao Senhor, ao único Deus vivo e verdadeiro. E mesmo Ezequias, sendo um rei que buscou ao Senhor de todo o seu coração, ele não eliminou os locais em que a idolatria era praticada.
Isso foi feito mais de 100 anos depois pelo rei Josias. Este sim exterminou todos os altares idólatras das cidades de Judá. Mas depois dos dias de Josias, pouquíssimo tempo depois, veio a deportação, o cativeiro babilônio, pelo muito dos pecados que o povo de Deus estava cometendo. Provavelmente o nome de Miqueias significa quem é como o Senhor, ou quem é como Yahvé, Jeová. Possivelmente ele devia ser um homem de origem muito humilde, ele não devia ser da casta sacerdotal, pela sua origem, uma cidade chamada Morizete, como eu mencionei, e também não é identificado sequer o nome do seu pai. Você vai, por exemplo, a Isaías, ele está em Jerusalém, ele é filho de Amós, o que mostra que ele é de uma família influente, importante, e provavelmente ele profetizava de dentro da corte. Ele convivia com os homens que controlavam o poder de Judá. Ele estava nos palácios de Jerusalém. Era um profeta de Deus, mas era um homem também, humanamente falando, influente. Era alguém que tinha acesso ao poder. No caso de Miqueias, pela sua cidade, pela ausência do nome do seu pai, isso indica que ele devia ser um homem pobre, um homem humilde. E ele profetizou também em Jerusalém, só que enquanto Isaías conhecia o poder de dentro, Miqueias conhecia de fora. Enquanto Isaías podia conversar com o rei, Miqueias provavelmente falava com os guardas da porta. Ele não tinha acesso direto ao palácio. Enquanto Isaías ministrava, tentando conduzir da parte do Senhor os líderes do povo para serem piedosos, para servirem ao Senhor de coração, para fugirem da maldade, da idolatria, do pecado, que traria consequências severas, como realmente trouxe. Nós vimos na exposição de Lamentações de Jeremias a grande dor que o povo de Judá passou por conta dos seus pecados, de desprezar a aliança de Deus, de ferir o pacto do Senhor. Enquanto Isaías pregava, influenciando os líderes, o profeta Miqueias estava pregando das ruas contra esses líderes, falando a respeito dos grandes pecados que estavam sendo cometidos contra o povo mais fraco, contra o povo mais humilde, contra os menos favorecidos. Especialmente nos dias de Ezequias, o povo de Judá alcançou um patamar de vida bem elevado. Houve prosperidade, porque Deus abençoou a nação. Só que mesmo Ezequias, sendo um rei piedoso, ele não fez uma reforma completa, ele não fez ele não promoveu, ele não foi usado especificamente para o tipo de avivamento espiritual que todo o povo realmente rendeu-se ao Senhor de todo o coração. Ele era piedoso, ele era devoto, ele servia a Deus com integridade. Mas como quase sempre, havia entre as pessoas aqueles que estavam servindo a Deus por decreto, por ordem de um rei. E não apenas o povo em si, mas muitos dos líderes da nação. Então, na medida em que houve a queda de Israel, Judá tornou-se mais rico, mais influente, mais poderoso na região. Os palácios, os nobres cresceram muito em suas vidas. Os grandes fazendeiros, os grandes pecuaristas daqueles dias tornaram-se ainda mais ricos. E as pessoas que moravam nas pequenas cidades, elas então saíam de suas casas, deixavam as suas terras e iam para cidades maiores em busca de melhores condições de vida. Um movimento de emigração interna, que é comum, que acontece até os dias de hoje. Talvez num fluxo menor em relação a São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as grandes capitais do Brasil, mas nós ainda temos uma emigração de pessoas que saem das cidades do interior, mais afastadas, em busca de grandes centros, de cidades maiores, claro, para ter mais acesso ao trabalho, para ter mais acesso à vida digna, à vida saudável. E o que acontecia com estes pobres que saíam das pequenas cidades
iam, por exemplo, para Jerusalém, eles eram explorados, eles eram usados como mão de obra muito próximo de escravidão. Eles eram mal remunerados e, além de tudo, perdiam suas terras e suas casas e ficaram para trás. O profeta Miqueias, então, ele é usado por Deus para denunciar a ganância excessiva dos ricos, dos poderosos, dos líderes do povo de Judá. Ele também vai falar contra, ele vai denunciar o materialismo perverso daqueles dias. E vai também ser incisivo, contundente contra as profundas injustiças sociais. Através do escrito do profeta Miqueias, nós temos 3 grandes mensagens, 3 grandes oráculos de Deus para o povo. O primeiro deles, do capítulo 1 e 2, o segundo dos capítulos 3 a 5 e o terceiro do capítulo 6. Nós então lemos o início da terceira mensagem de Miqueias, da parte de Deus para o povo de Judá. Não obstante, como eu já mencionei, Miqueias ser um homem simples, humilde, possivelmente procedente das classes menos favorecidas, mais pobres de Judá, ele foi um homem influente nos seus dias. Ele foi respeitado como profeta do Senhor. A sua pregação foi muito direta, foi muito contundente, foi de uma denúncia efetiva contra os pecados sociais que estavam sendo cometidos no reinado de Judá. Mas não obstante ser uma mensagem dura, ele foi ouvido, ele foi respeitado, ele foi tratado com dignidade, diferente do que aconteceu com muitos profetas. Por exemplo, abre comigo em Jeremias capítulo 26. Nós temos um breve relato sobre a vida e o ministério do profeta Miqueias nos escritos do profeta Jeremias, quando este estava sendo ameaçado de morte por pregar contra os pecados do povo de Judá, o mesmo povo. Mais de 100 anos depois do ministério de Miqueias, olha o que está acontecendo com Jeremias. O profeta, no início do capítulo 26, denuncia, ele prega contra os pecados que estavam acontecendo. Versículo 7, os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor, e assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Agora salta os olhos comigo para o versículo 17. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor, e o Senhor não se arrependeu da desgraça que anunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Ou seja, o profeta Miqueias foi usado como um exemplo favorável, um exemplo positivo, de alguém que denunciou com gravidade os pecados, mas foi respeitado, foi ouvido, a sua pregação foi recebida e as suas palavras levadas em consideração nos dias do rei Ezequias. Então não houve calamidade, não houve destruição, não houve punição de Deus naqueles dias. Já contra o profeta Jeremias, nas mesmas circunstâncias, ele foi ameaçado de morte, depois foi jogado numa cisterna, sofreu tanto, e finalmente nos seus dias o juízo de Deus aconteceu contra Judá. O povo foi castigado duramente, como nós já estudamos.
Miqueias, então, ele foi usado pelo Senhor para fazer estas sérias denúncias. Ele inclusive profetizou como Isaías sobre o cativeiro que aconteceria com o povo de Judá em decorrência dos pecados de abandonar ao Senhor, de servir falsos deuses, de adorar ídolos no coração. Veja comigo o capítulo 4 de Miqueias, os versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz: agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia, e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Olha, quase 150 anos antes da deportação, o profeta Miqueias também é usado por Deus para anunciar que a Babilônia seria o instrumento do Senhor usado para castigar e punir os pecados do seu povo, que estava continuamente violando a aliança do Senhor. E por causa desse trecho de Miqueias, há estudiosos do Antigo Testamento que dizem: não foi ele que escreveu isso aqui no século VIII a.C. Isso aqui foi alguém que escreveu depois do cativeiro, depois da deportação, e atribuiu a Miqueias nos dias do rei Ezequias. É quem não quer acreditar na verdade de Deus, no poder que pertence exclusivamente ao Senhor, de anunciar o que ainda vai acontecer no futuro. Nós, os que cremos, sabemos que isso acontece porque nosso Deus é soberano. Neste discurso que Miqueias está fazendo no capítulo 6, como eu já disse, Deus está convocando o povo em juízo. Deus está formando um tribunal. E Ele está denunciando o fato de que as pessoas estão cometendo pecados graves, tanto no coração quanto na sociedade. A ganância, a cobiça, a avareza estavam dirigindo os corações dos ricos, dos poderosos. A opressão social era cada vez maior. Eu não quero fazer propaganda de coisas ímpias, mas lembra de uma musiquinha antiga, até engraçadinha, não tinha nada de mal nela, e ficou popular, que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? Era o que estava acontecendo literalmente nos dias do profeta Miqueias. E isso porque o povo de Deus estava ignorando, estava violando a lei do Senhor, deixando de praticar a palavra de Deus, de amar ao Senhor de todo o coração e de amar ao próximo. No Decálogo, os 10 mandamentos, nós já estudamos que os 4 primeiros dizem respeito ao amor a Deus, e os 6 últimos dos 10 mandamentos dizem respeito ao amor ao próximo. Na lei que Deus entregou através de Moisés, havia muitos princípios de convivência social sobre como as pessoas deviam se comportar uma em relação às outras, e especialmente como aqueles que tinham mais posses deviam se comportar em relação aos mais pobres da terra, a fim de que todos vivessem de uma maneira fraterna, justa, a fim de que houvesse equidade, a fim de que, pelo cuidado, pelo apoio, pela ajuda mútua, pela fraternidade, todo o povo vivesse com fartura e vivesse em paz. Ou seja, pela lei de Deus, mesmo os pobres teriam uma vida muito digna, uma vida muito satisfatória, uma vida na qual não faltaria o que é imprescindível, o que é básico, o que é necessário para que se tenha um mínimo de qualidade. Deus abençoaria muito mais, na medida em que o povo obedecesse a palavra do Senhor. Mas a desobediência estava acontecendo. Então Deus convida a todos. Eles dizem: fiquem de pé, vocês vão sofrer uma acusação, eu vou fazer a denúncia, e vocês então façam a sua defesa. A natureza é convocada, ela é chamada para ser testemunha, para formar uma espécie de júri. Vocês, colinas, montes, vocês, natureza,
vão dar um veredito com base no que vocês vão ouvir. A minha acusação é: por acaso eu coloquei sobre a vida de vocês um peso muito grande? Eu fui muito exigente com vocês? Foi a primeira pergunta que nós temos da acusação do Senhor, no versículo 3. Meu povo, o que fiz contra vocês? Fui muito exigente? Quando Deus estabeleceu que somente Ele deveria ser louvado, adorado, reverenciado no coração e na prática social, Ele estava exigindo demais do povo de Judá, do povo de Israel? Isso seria excessivamente difícil de praticar, de realizar? Quando Deus escolhe Abraão, Isaque e Israel e faz uma aliança de formar um povo, um país, uma nação que seria propriedade exclusivamente sua, Deus fez isso para colocar um peso na vida destes homens, na vida dessa nação, ou Deus fez isso para abençoá-los? Digam, avaliem com a mente, com o coração, estudando, verificando o comportamento humano, fazendo exercício empírico de observação. Uma pessoa piedosa nos nossos dias, que serve verdadeiramente ao Senhor, ela tem a vida mais ou menos abençoada do que uma pessoa que eventualmente é irreligiosa, ou até mesmo de uma pessoa que é totalmente paganizada, que serve a diversas divindades distintas, que tem o coração desviado do Senhor, da verdade, e portanto se inclina em qualquer altar, faz adoração a qualquer objeto. Quem vive de maneira mais satisfatória? Quem vive mais contente, feliz? Quem é mais próspero? Digam. É evidente, os que servem ao Senhor têm uma vida melhor, têm uma vida mais sadia, têm uma vida mais elevada. Deus está exigindo demais quando Ele pede exclusividade na adoração? Ao contrário, Ele faz isso para abençoar o próprio povo. Então Deus começa a falar dos seus atos. Vocês se lembram quando estavam no deserto, o que fez o rei Balaão, ou melhor, o rei Balaque de Moabe? Ele que contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar vocês. E lembram-se do que Balaão teve que fazer? Ele recebeu o dinheiro de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E o que ele fez depois de receber o dinheiro? Abençoou o povo. Por quê? O povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Já tem a bênção do Senhor. Pode viver em rebeldia, pode sofrer a punição de Deus, o juízo divino, como aconteceu com Judá, mas sendo povo de Deus, ao mesmo tempo que nós temos o anúncio do juízo, nós temos também sempre a esperança da restauração. E Miqueias vai dizer sempre que ao mesmo tempo que Deus vai julgar e punir, Ele vai também restaurar, vai resgatar, vai trazer o povo novamente para a comunhão. Mas Deus então diz: vocês se lembram dos meus atos do Egito? Vocês se lembram do que aconteceu quando vocês viajaram de Sitim até Gilgal? De quantos livramentos eu dei, de quantos milagres eu fiz, de quanto eu protegi e abençoei a vida de vocês? E por que Deus estava trazendo tudo isso à memória? A questão é: por que vocês estão me abandonando? Por que vocês estão agindo de uma maneira tão irracional, tão estúpida? Por que vocês estão sendo tão gananciosos? Por que vocês estão sendo tão injustos? Por que vocês estão maltratando tantos pobres? Por que vocês estão explorando tantas demais pessoas? Era a denúncia que Deus estava fazendo contra o povo de Judá. E qual era a resposta do povo de Judá? Vamos oferecer mais sacrifícios. Vamos participar de mais celebrações no templo. Vamos entregar mais novilhos, mais bezerros para o holocausto. Vamos oferecer mais ofertas de azeite. Ou seja, Deus está confrontando o coração do povo. Deus está fazendo com que o povo tenha consciência de que eles estão desobedecendo as Escrituras em não amar o próximo, em não serem justos, misericordiosos, compassivos.
em explorarem os pobres, em abusarem daqueles que são menos favorecidos, mais fracos. E quando o povo recebe denúncias desse tipo, o que ele faz? Ao invés de repensar os seus atos, ao invés de rever os seus caminhos, vamos fazer mais um culto. Se nós trouxemos 100 bezerros para o holocausto na semana passada, na próxima semana traremos 200 bezerros. Se nós trouxermos 10 litros de azeite, agora vamos trazer 100 litros cada um. E assim vamos aplacar a ira de Deus. E aqui nós vemos então uma religiosidade sendo praticada como forma de aplacar a ira de Deus. E trazendo isso para os nossos dias, fazendo um paralelo para melhorar, para aperfeiçoar a compreensão, é como alguém que está vivendo em pecado contra Deus, maltratando o próximo, sendo explorador, sendo avarento, ganancioso. Então, na hora de pagar o salário do funcionário, que já é muito baixo, que já é muito pequeno, o patrão ainda fala assim: bom, você atrasou 10 minutos ao longo de 3 dias, isso, portanto, perfaz o desconto de um dia de trabalho. Você comeu um pão a mais na hora do café, o que não é permitido pelo nosso regulamento. Então, sempre que se come um pão a mais, é cobrado uma taxa de R$5. Eu vou deduzir isso aqui do teu salário. Você utilizou mais materiais, você usou mais recursos que nós temos aqui de produção do que a média dos outros funcionários. Então você foi um funcionário relapso, você foi negligente, você desperdiçou, e nós também vamos descontar do teu salário desperdício. Então o salário que já é baixinho vai minguar ainda mais. E na verdade o dono do negócio, o empreendedor, não precisa disso. Ele está apenas tirando de quem não tem para que ele tenha mais, e ele não precisa de mais. Ele já é rico, ele já é abastado, mas ele enriquece mais às custas da pobreza do outro. Então é como se nos nossos dias isso estivesse acontecendo. Então qualquer de nós aqui fosse usado por Deus, vai lá e denuncia, isso é pecado. Aí nós vamos até esse empreendedor, nós vamos até esse industriário e dissemos a ele: olha, você está prevaricando contra o Senhor, você está desonrando a Deus, você está sendo um empecilho, você está sendo uma maldição na vida dessas pessoas, e Deus vai trazer isso em juízo. E ao invés deste homem regularizar os pagamentos, dar um reajuste de salário para ser mais justo na contrapartida do trabalho que é oferecido, ao invés de mudar a conduta, de mudar o coração, ele fala: não, eu prometo que agora eu vou participar religiosamente de todo o culto de domingo, às 10, às 17, às 19 horas. Sim, eu admito, eu estou pecando, então eu prometo, a partir de agora, eu vou mandar oferta de missões todo mês. Entende o que eu estou dizendo? A pessoa estava com um comportamento, uma conduta religiosa, mas não propunha de todo o coração uma reflexão e um arrependimento genuíno para voltar aos caminhos de Deus. Então Deus está anunciando um juízo. O povo, em contrapartida, está respondendo: vamos comparecer diante do Senhor com mais holocaustos, com mais azeite, vamos ser mais religiosos, vamos praticar mais atos de culto. Atos de culto são importantes? É claro que sim. Eles estão na lei de Moisés também. No Novo Testamento, Deus quer ser adorado não apenas no culto físico presencial. A exigência aumentou. Deus deixou expresso na sua palavra, João 4, 23 e 24, Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é só estar no espaço físico e cantar músicas, proferir orações e escutar um sermão. É de todo o coração amar a Deus e adorá-lo com tudo o que temos e com tudo o que somos. A exigência de culto a Deus, ela é permeada em toda a Bíblia, porque Ele deve ser adorado e Ele nos criou para o louvor da sua glória. Mas neste momento que Deus está requerendo, não são atos de culto. Ele está buscando, através do profeta, despertar as pessoas para a consciência de suas ações pecaminosas e mudarem não os atos religiosos,
não incrementarem as celebrações, as festas. Deus não está cobrando mais animais sacrificados. Ele não está cobrando que as pessoas levem mais ofertas ao templo de Jerusalém nos dias de Miqueias. Ele está despertando para uma mudança de coração. O profeta chega a dizer: Deus quer que você ofereça o seu filho mais velho como holocausto por causa dos seus pecados. É isso que Deus está requerendo de vocês? Então, na medida em que nós estamos andando distante de Deus, muitas vezes nós fazemos coisas para agradar a Deus, para aplacar a ira de Deus, que o próprio Deus não requer de nós. Só deixamos de fazer o que Deus expressamente manda, e este é o erro, este é o pecado. E o que Deus requer de nós, o que Deus requeria do seu povo. Verso 8, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deus requer de todos os seus filhos, de todos aqueles que estão numa aliança com Ele, de nós, os que estamos em Cristo hoje, Deus requer do seu povo uma vida de santidade, de amor, de justiça e de fé. O que Deus requer de nós é integridade de coração. O que Deus quer que você e eu pratiquemos não é uma religião exterior, não são atos de celebração aparentes. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele quer que nós o reconhecemos como único, soberano e verdadeiro Deus, ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. O que Ele requer de nós é que, devido à nossa entrega de vida ao Senhor Jesus, nós pratiquemos a justiça. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é significante para a vida. O que é praticar a justiça? Você vai dizer: não sou magistrado, não julgo questões alheias, não sou promotor para denunciar quem faz um desvio da lei. Como eu vou praticar a justiça? Isso aqui diz respeito aos atos de vida. Alguém está desesperado vendendo isso daqui por R$2 e você sabe que o preço é 10. Mas o desesperado em seu desespero vende por 2. Se você não pode pagar, ofereça o que você pode. Mas se você tem 50, por que não paga os 10? Que sabe ser justo. É só para levar vantagem? É disso que o texto sagrado aqui está tratando. E nós, os que somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, embora estejamos numa aliança diferente, distinta do que esteve o povo de Judá nos dias de Miqueias, somos chamados também em Cristo para termos uma vida de santidade, de retidão, uma vida de justiça, uma vida de humildade. E essa humildade aqui é a postura daquele que não se julga superior ao outro. E é, portanto, uma postura de amor, de reconhecer o próximo, de privilegiar o outro, de abençoar a vida das pessoas. Deus exige de nós uma conduta de fé. E o que é essa fé? É a observação, a obediência da sua palavra. Muitas pessoas entendem fé apenas como expectativa de coisas que podem acontecer, não é? Eu tenho fé, estou doente e em nome de Jesus vou ser curado, vou sarar, vou ficar restaurado fisicamente. Isso é entendido como fé, correto? E eu não estou dizendo que não seja, mas a fé primariamente é confiar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. É daí que começa a fé. Meu irmão, minha irmã, Deus está numa disputa judicial. E o povo quer pagar uma multa. O povo quer cumprir uma penalidade. O povo sabe que está em falta para com Deus. E fala: reconheço que estou pecando. Quero, portanto, pagar o que é devido. E o que eles oferecem? Nada do que Deus está requerendo. O que Deus quer, o que Deus exige, nada do que eles oferecem. Porque o que eles oferecem, as suas visões, nas suas concepções, nas suas avaliações, é muito. O que eles estão oferecendo custa caro. O que eles estão ofertando é um sacrifício
realmente robusto, tem um custo humano, um custo financeiro elevadíssimo. Não pensa você que sacrificar um bezerro, como eles faziam, era baratinho. Quem aqui é do interior, é do campo, sabe do que nós estamos falando quando falamos de gado de corte, quando falamos de gado para engorda, seja para o trabalho, seja para o consumo humano. O valor é alto, é elevado. E eles estavam dispostos a gastar cada vez mais para aplacar a ira de Deus, mas a ira de Deus não seria aplacada pelo custo financeiro, pelo quanto eles investissem. Deus estava buscando arrependimento, uma mudança de coração. O que Deus requeria é que eles praticassem a justiça, amassem a fidelidade, andassem humildemente com Deus. E o mesmo Deus requer de nós hoje. Porque quando nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós praticamos a justiça, quando nós somos fiéis e amamos essa fidelidade, e quando somos humildes, andamos com Deus, fazemos tudo para o louvor da sua glória. Nada é caro demais que não possamos pagar para a glória do nosso Deus, amém? Nada é difícil demais que não possamos fazer para a glória do nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando Deus repreende através do profeta Miqueias o povo de Judá, Ele o faz porque não está esperando apenas mudanças de comportamentos exteriores. Deus sempre está querendo tratar o nosso coração, o nosso interior. E por isso nós podemos afirmar com total convicção, meu irmão, minha irmã, o que Deus requer de nós, o que Ele requer de mim, de você, que pratiquemos a justiça. Sim, você não é magistrado, você pode não ser do judiciário humano, mas Deus requer que você e eu pratiquemos a justiça nos nossos relacionamentos. Que nós sejamos pessoas que tratam o próximo de maneira honrada, de maneira digna. Deus exige de nós amor à fidelidade, um coração reto, um coração íntegro. Deus quer que nós andemos no caminho dele, de todo o coração, com toda humildade. E o demais, não somos nós que fazemos. Ele faz através de nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz que nesta manhã falou aos nossos corações. E Pai, a denúncia que o profeta Miqueias fez ao povo de Judá é tão pertinente para os dias de hoje. E muitas vezes, Pai, sem nos darmos conta, quanto nós também somos injustos nos nossos relacionamentos, quanto nós somos infiéis, Pai, nas nossas palavras, nos nossos contratos, nos nossos acordos e compromissos com outras pessoas. Quantas vezes, Pai, a arrogância toma conta de nossos corações, soberba, orgulho, fazem com que as nossas vidas se distanciem de outras pessoas e que nós queiramos cada vez mais para nós mesmos, ter uma conduta egoísta, autocentrada. E Pai, quanto isso faz mal para a vida, quanto isso contamina os relacionamentos, quanto isso corrói a sociedade. Pai, tem misericórdia e nesta manhã, pela pregação da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, pela presença real de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós queremos, Pai, viver em santidade. Nós queremos, Senhor, praticar a Tua justiça. Nós queremos de todo o coração amar a fidelidade. Nós queremos, Pai, com todo o nosso ser, andar humildemente na Tua presença. Cumpre, Pai, esta Tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas. E, Pai, no julgamento, nós sempre vamos ser achados em falta. Nada do que nós podemos fazer é digno do Senhor. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque não somos justos em nós mesmos, mas fomos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso temos paz com o Senhor e podemos viver em paz uns com os outros. Obrigado por esta justificação imputada a nós. Obrigado pela verdadeira vida. Obrigado pelo perdão dos pecados.
Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.